Salve, salve amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um MAC Podcast. MAC Podcast sempre com atrações espetaculares, pessoas queridíssimas, sempre com muito conteúdo, muita história, muita coisa boa para estar dividindo com vocês. E a vocês eu venho agradecer, né, que está seguindo a gente nas redes sociais, que está compartilhando os livros, que está fazendo os vídeos, né, que está fazendo comentários. Então, ó, de coração, meu muito obrigado. E daqui a pouquinho está aqui já ao meu lado, Josué da Conceição, a gente vai conversar com ele, mas antes disso eu vou falar da MAC Comunicação rapidinho. A MAC Comunicação é uma empresa de comunicação que promove soluções de audiovisual. Você que tem questões de audiovisual, procura a gente lá no www.macpodcast.com.br. E vamos direto ao ponto, vamos receber aqui no estúdio o nosso queridíssimo Josué da Conceição. Salve, Josué, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui e essa oportunidade de compartilhar um pouco, né, da minha trajetória de vida e evolução profissional. Eu espero que esse conteúdo venha agregar valor na vida de você que está aí, tá? Tá atento, que quer crescer, ou quer iniciar, não sabe por onde começar, quer se reinventar. Então, Cláudio, muito obrigado pela oportunidade, tá? De trazer algo de qualidade para a população. É um prazer estar te recebendo aqui nos estúdios. Eu que já acompanho o Josué nas redes sociais, ele faz um trabalho muito interessante e espero que você fique até o final, porque tem muita novidade, tem muita dica, muita coisa legal que com certeza vai estar ajudando você a construir coisas positivas em sua vida. Inclusive, o Josué, além de palestrante motivacional, correto? Correto. Também é escritor e são muitos projetos que ele participa, né? Que a gente vai estar falando aqui aos poucos. A questão literária também é um destaque da carreira do Josué. Ele já tem 3 livros lançados, os livros estão aqui na mesa. Vamos apresentar os livros, Josué? Me faça as honras. Sim. Esse aqui é o Conectar para Transformar, tá? É um livro com participação de vários especialistas e cada um atua em uma temática que é desenvolver algo para o leitor, tá? Eu, inclusive, falo como a pessoa pode usar o seu potencial para alcançar os seus objetivos, tá? E também tenho o livro Tinha que Ser Preto, tá? Onde eu falo sobre o preto e o acesso à educação formal básica de qualidade, tá? Ao decorrer da conversa aqui, eu vou estar falando um pouquinho, se aprofundando um pouco mais do que foi dito em cada livro, tá? E teve o Conectar, eu falei do Conectar, logo em seguida do Conectar foi lançado o Alto Amor 2, onde eu falo sobre construindo metas para o futuro. Uma história bonita de uma mulher que ela tinha dificuldade relacionada à timidez, e ela era apaixonada. E por conta da dificuldade dela, ela teve que usar estratégias para poder conseguir, né, ter a desenvoltura e conseguir se aproximar da pessoa que ela gostava. Sensacional, Josué. Eu vou aproveitar aqui a nossa audiência, já vou fazer um convite aqui para a gente voltar aí no próximo momento para fazer um podcast de cada desses livros, que são Perfeito. Histórias mega interessantes, que eu tenho muita curiosidade, muito a aprender com você aqui. Antes de ler os livros, eu ainda não li, mas vou estar comentando brevemente sobre isso. Então, a gente tem essa parte literária, tem vários projetos que eu já vi lá nas suas redes sociais, mas tem um método também. Vamos falar, apresentar já um leque de opções, né? E daqui a pouco a gente pega um pouquinho de mais conteúdo em cada um deles. Fala um pouquinho do método. Josué da Conceição, o nome do método? Isso. Não, olha só, qual o meu nome... O seu nome é Josué da Conceição. Isso. E o do método? O método é o JCE, tá? O que acontece, tá? Essa cartilha aqui que está em minhas mãos é uma cartilha que já está disponível, tá? Você, ao final, você vai poder clicar em qualquer lugar aí do vídeo aí e vai ter acesso tanto ao site da MAC Podcast quanto dos parceiros, tá? Então, o método JCE é um método que ele visa contribuição ao desenvolvimento pessoal e profissional de uma pessoa, tá?
Eu não vou me aprofundar agora, mas ao decorrer a gente vai falar um pouquinho sobre o método. A novidade é que eu recebi o contato de uma revista de Portugal. Ah, por favor, mega importante. Com um convite para escrever sobre um artigo para a revista Progredir de Portugal, aonde eu falo sobre a contribuição do método, tá? Esse método ele trabalha em 3 vertentes. A primeira fase é do comportamento de uma pessoa, tá? A segunda fase é como uma pessoa pode usar a sua identificação de forma objetiva para saber lidar com o status de respostas positiva e negativa. Por quê? Tem muitas pessoas que recebem um não e fica frustrado, enterra os seus sonhos, desiste dos seus objetivos. Então, uma pessoa que ela tenha hoje equilíbrio, né, e flexibilidade para saber lidar com respostas positiva e negativa, ela tem mais tendência aos resultados positivos, que pode ser qualquer conquista que te realize, seja na sua vida no âmbito profissional, pessoal, sentimental e vice-versa, tá? Então, um caminho para criar, recriar e inovar. Esse é um pouquinho. Ó, rapaz, tá tão em alta essa temática, né? A descoberta dessa necessidade, né? Desse autoconhecimento, entendeu? Tá tão firme em nossa geração, né? Entre as pessoas mais próximas, em tudo quanto lugar que você olha na internet, é uma questão abordada. Então eu vou até pedir a você para a gente entrar um pouquinho mais nesse assunto aí, porque eu tenho certeza que vai trazer muito relevância a quem está acompanhando a gente nesse momento aqui no MAC Podcast. Sim. O que acontece, pessoal? É o seguinte, imagine um ecossistema. O ecossistema hoje, você pode pensar aí, imaginar como tudo que está dentro desse ecossistema contribui para que algo seja desenvolvido, tá? Então, vamos supor que uma pessoa que na primeira fase do seu comportamento na sociedade, ela é uma pessoa que está antenada à sua identidade, à forma que ela tem a sua postura, a sua conduta na sociedade. Então, isso é importante, isso faz a diferença, tá? Independente de classe social, ou se a pessoa tem uma deficiência ou não, ela para ter sucesso, ela ter essa atenção para o comportamento, ela vai estar sempre um passo à frente. Porque no mercado profissional, você está competindo com pessoas que têm um empenho também. E, entre aspas, vai vencer o melhor. Então, o comportamento diz muito sobre a pessoa. Tá? E o que você está fazendo para ter desenvoltura, para ter um bom comportamento e ser notado? Por quê? É interessante, Cláudio, muito, que eu estava na minha residência e recebi um e-mail. Esse e-mail para o convite para escrever o artigo para a revista Progredir. Mas como que lá de Portugal a revista me achou? O Josué está engajado, sempre alimentando as plataformas, as redes sociais dele. Ele participa de evento, ele coloca lá no currículo Lattes da plataforma CNPq aquele evento, aquele novo curso que ele fez. Então, o meu comportamento está antenado ao sucesso. Correto. Então, o portfólio hoje, por exemplo, quem não tem um portfólio para apresentar o seu trabalho, as suas conquistas, a sua evolução, a sua organização de ideias, porque se você é uma pessoa que cria um conteúdo e você não está antenado à organização, você está fadado a ser uma pessoa a ser evitada, tá? Então, primeira fase, comportamento, tá? Então, dentro desse ecossistema, olha só, vou entrar num detalhe muito importante agora. Estou com dificuldade nessa primeira fase do comportamento.
a sua realidade é diferente da minha. Sim. De repente, o seu objetivo de comportamento pode ser uma pessoa em ter uma boa comunicação, ser um bom comunicador. Eu já tenho uma habilidade sobre a comunicação, mas eu posso ter uma outra pendência na minha vida, na minha trajetória, que seria uma pessoa, por exemplo, ter um relacionamento interpessoal. Tenho dificuldade de me relacionar, de me abrir para as pessoas. Então, no método, trabalha-se conjuntos de habilidade. O que seria esse conjunto de habilidade? Seria o que essa pessoa que quer ter um comportamento de acordo com o objetivo dele, ele tem um impedimento, concorda? Algo que está fazendo com que ele não consiga ter desenvoltura na questão da oratória. Correto. Dentro do conjunto de habilidades seria, vamos dizer, ferramentas que você pode usar ou estratégias para remover esse impedimento e ter desenvoltura. Então, na cartilha aqui no método, eu tenho, pedir ajuda, seguir alguém que já venceu. São estratégias, tem mais outras, mas você vai ver a que é melhor para a sua necessidade. Por exemplo, se a pessoa ela tem dificuldade com a pronúncia, o que ela pode recorrer? Autoconhecimento. Buscar um curso de capacitação para poder saber as boas práticas da oratória. Inclusive a MEC Podcast, junto com parceria, a gente vai lançar um projeto de curso de oratória que vai abençoar muitas vidas. Tá? E nessa primeira fase do ecossistema, como a pessoa ela ver que ela tem condições de passar para a segunda fase da identificação, a partir do momento que ela consiga usar algum recurso do conjunto de habilidades e ela consiga ter o sucesso na oratória. Então, eu tenho um problema, identifiquei, tá? Fui lá no conjunto de habilidade e vi o que é melhor para a minha necessidade. Ou seja, um curso de oratória. Então, eu não me acomodei, busquei ajuda e fui lá. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui, aproximar um pouco. Há uma imagem do método, onde a gente tem um ecossistema com as informações, tá? Bom, Cláudio, essa é a primeira fase, é a postura da pessoa, ela recorrer e não ficar parada, não se acomodar. Então, isso faz parte do desenvolvimento de uma pessoa. Eu tenho até uma sugestão, para que a pessoa inicie essa primeira fase. São 8 fases? Então, são 4 fases. São 4 fases, isso. Correto. Porque uma coisa, eu como pai, eu tenho uma adolescente em casa de 12 anos. Então, nos últimos tempos, eu tenho pesquisado muito essa questão psicológica do jovem. E a conclusão que eu chego, que para eu ser um bom pai, é necessário que eu seja um bom ser humano, um bom cidadão. Perfeito. Que eu fortaleça, busque o meu autoconhecimento, para que eu tenha realmente como direcionar a minha filha e não reproduzir coisas que eu estou vendo por aí sem capacidade de questionar, Então, eu aponto que as pessoas busquem esse autoconhecimento. O seu método é fantástico, você já me apresentou ele antes, você já trouxe ele para mim. Eu estou gostando muito de trabalhar com ele, porque ele abre os olhos de quem ainda está meio perdido, Sim. Então, essa oportunidade para o pessoal que está acompanhando a gente aqui na MAC Podcast é muito boa e, pessoal, vamos aproveitar. Fala mais um pouquinho do método para a gente da próxima fase. Sim, então, a próxima fase, ela está muito ligada à fase da trajetória, da identificação dessa pessoa. Eu tenho meu comportamento, eu já consegui sanar ali a minha pendência, Então, a próxima fase, ela está muito ligada a como eu me identifico na sociedade, tá? Eu vou fazer uma autoavaliação sobre a minha identificação na minha trajetória, tá? E eu dei um exemplo aqui do portfólio. O portfólio
é algo que, como se fosse a sua identidade. Você chegasse, olha, essa aqui é a minha identidade, você pode ver mais informações. Inclusive, semana passada, dia 28, eu estava num evento, tá? Aqui no Rio de Janeiro, na Barra, aonde o evento, o objetivo dele era reunir vários empresários de diferentes segmentos e cada empresário ia apresentar a sua logística de negócio, tá? Para ter network e você conseguir se interagir com os outros profissionais, apresentar, tomar um café e conhecer e gerar oportunidades. Um network é muito importante. E como que você vai para um evento desse? Por exemplo, se você não tiver um cartão de visita, para você compartilhar, trocar figurinhas com outras pessoas. Então, independente do seu tamanho de empresa, segmento, se é pequeno porte, médio porte ou grande porte, a sua identificação faz a diferença. Eu chego até a ficar arrepiado quando eu falo sobre essa informação, porque você já tem um comportamento, você já tem uma importância com aquilo ali. Então, é tudo um conjunto. Entendeu, Cláudio? Perfeito. Então, essa segunda fase, isso é só um exemplo, mas eu não sei qual é a sua realidade. Sim, tá? sim. Vamos supor que nesse evento, você foi lá, deu seu discurso, deixou em aberto que ao final alguém pode te procurar. Inclusive, eu recebi contato de uma livraria, tá? Pode falar da livraria, tá? Da livraria Insight. Por favor, para as pessoas procurarem também, conhecer os empresários que buscam dar oportunidade, dividir o seu espaço. Por favor, vamos agradecer. Insight, isso. Pessoal, então, olha só, eu fiz a logística lá, entreguei, coloquei em cada mesa o meu cartão de visita, tá? E eu também quero destacar aqui para o público de deficiente. Eu não sei se é deficiente, qual a deficiência que você tem. Só sei que você tem que persistir. O governo hoje, tá? Tem programas de inclusão, inclusive esse método, ele vai muito a favor das pessoas, tá? Ele olha muito o lado da inclusão, tá? Excelente. Então isso é fundamental, porque o que acontece? A gente vem ao mundo, a gente não escolhe a família que a gente quer nascer, a gente não escolhe se a gente vai ter, né, alguma sequela de alguma coisa. Inclusive, eu vou até falar um pouquinho sobre um testemunho de vida em um outro momento, tá? Porque o tempo é corrido. Bom, eu falei da segunda fase da identificação, tá? E eu tô muito ansioso para falar sobre a terceira fase, mas eu vou deixar você um pouquinho aí na curiosidade, que a gente aqui tá no bate-papo saudável e leve, tá? Uma coisa legal, gostosa. Eu tô amando estar aqui. Inclusive, cara, tem tanta coisa que eu quero saber que eu acredito que o cara que tá lá do outro lado também tá com a mesma sensação. Você falou que tem história para contar e eu sei que tem muita história legal para contar, né? E só que é o seguinte, conforme eu disse, né, esse método ele chama muita atenção, né? É uma coisa muito boa que a gente tem para dividir com os nossos telespectadores, nossos ouvintes, né? Então eu quero te deixar à vontade para falar um pouquinho mais do que ele, né? Antes da gente entrar na próxima pauta, né, no próximo item, vamos falar para encerrar a questão do método, tá? Porque a pessoa vai ter oportunidade de conhecer muito mais, porque é impossível você contar toda a história, né, do método em si em 30 minutos, né? Então Verdade. Você vai dar uma pincelada e o cara vai ficar louco querendo saber mais e vai entrar em contato contigo e com certeza aí você vai poder passar aquela orientação de como ele pode estar utilizando isso de uma forma mais correta. Eu sou muito grato a Deus por essa trajetória, pessoal. Por quê? O que acontece? Desde 2008 para cá, eu tenho constatado que muitas pessoas que eu tenho ajudado, ela tem certa necessidade em relação ao desenvolvimento pessoal e profissional. Eu tenho dado consultoria, né? Eu sou CEO da
Cisproweb Brasil, que é uma empresa de consultoria, tá? Temos consultores que atuam em vários segmentos, tá? E um dos nossos filtros é sobre carreiras. Pessoas que você vê que tem o potencial, Cláudio, mas não consegue demonstrar aquilo de maneira, vamos dizer assim, formal, maneira segura. Ou seja, imagina se eu chegar, eu quero pedir uma promoção para o meu superior na empresa. Mas eu chego para ele e falo de boca, não apresento nada. Eu não faço uma apresentação ali em PowerPoint ou algo encadernado de forma de qualidade. Então, eu tô com um problema. Porque hoje o mercado ele está exigente. Essa conversa nossa aqui, ela é gostosa porque ela não foca diretamente para quem quer iniciar, mas sim para quem já está e às vezes está desmotivado. Às vezes quer se reinventar, quer migrar de área, ou às vezes cometeu uma ação que foi mal interpretada e está cometendo injustiça. Então a gente tem essas questões na sociedade, tá? Então, beleza, né? A gente falou da primeira fase, que é sobre o comportamento, a segunda que vai de encontro com a identificação, e a terceira fase seria a fase do status, ou seja, uma pessoa saber lidar com respostas positivas e negativas naquele momento. Não é porque, inclusive eu escrevi no artigo, né, sobre estilo de vida. Uma pessoa hoje com computador, com uma boa conexão com a internet, ela pode trabalhar de qualquer lugar. Sim. Pode estar viajando, pode estar no hotel. Inclusive, num dos lançamentos dos livros, eu fui para São Paulo, trabalhei a sexta-feira em São Paulo do notebook. Tranquilo, entendeu? Acabou o expediente, eu fui para o lançamento do livro na Livraria Cultura, lá no Conjunto Nacional, tá? Então, foi um sucesso. Mas, então, até onde você quer chegar, Josué? Com estar preparado para o status positivo e negativo. É o seguinte... Independente da resposta, o que você pode fazer? De repente, aquilo seria algo que ia gerar muita expectativa para você. Era teu sonho, era algo que você queria ou quer muito conquistar. Mas por algum motivo veio não. Você pode mapear, olhar para todo o cenário, você vai fazer um mapeamento, tudo na tua cabeça, ou passar por papel, e ver aonde aconteceu a falha, a situação que teve como impedimento para vir um sim. Um exemplo seria um concurso público. Imagina se uma pessoa está estudando há 2 anos para fazer a prova do Enem ou um concurso público do seu sonho, trabalhar numa empresa pública. E a outra pessoa não estudou. Não estudou e foi fazer a prova. Eu não estou falando que um é parâmetro para o outro, mas eu estou falando, no mundo racional, quem está com mais chance de passar na prova? Quem teve o esforço, se estudou, recorreu a um cursinho pré-vestibular ou comunitário ou não. Então, se a pessoa recebeu um não, sendo que ela não estudou, mas ela tem que ter um autopensamento. Poxa, eu não estudei, na próxima eu vou me empenhar mais para poder ter um bom desempenho ou não. E detalhe, estudei 2 anos, um exemplo, sim, mas não consegui passar na prova. Sirva como lição aprendida. Você pode tentar novamente. Entendeu? De repente, você poderia se esforçar um pouco mais. Entendeu, Cláudio? Então, assim, uma pessoa que ela tem um bom comportamento, está alimentando suas redes sociais, está ali engajada com sucesso, ela recebeu uma resposta negativa, ela avaliou o percurso, tomou como lição aprendida, mapeou aquilo ali
e ela pode procurar outras alternativas. Então, eu quero falar que na camada interna do ecossistema do método, do conjunto de habilidades, eu destaquei aqui, ó, rever o percurso, tentar novamente, se espelhar em uma pessoa que já venceu. Não preciso reinventar a roda. Se tem uma pessoa que já atua muito bem, já trabalha muito bem, você pode se inspirar nessa pessoa. Isso não é errado, mas você tem que viver a sua realidade, a sua vida, tá? Investir no conhecimento, estar sempre buscando uma evolução, né? Um aprimoramento, isso é muito importante, né? Aprender com os erros. Os erros também nos ensinam. Não é que você tem que ter a mentalidade de fazer algo já esperando o errado. Não. Eu encontrei uma frase muito pesada, Cláudio, em um discurso de uma pessoa que falava assim: todo projeto foi feito para dar errado. Eu não concordo com isso. Não concordo também. Eu não concordo. Eu ouvi ele, analisei e comentei com pessoas que estavam à minha volta. Eu não concordo com isso. Então como é que eu vou vender alguma coisa já falando que não vai dar certo? Então, a gente tem que ter ponderamento, resiliência para poder estar em um lugar e filtrar, absorver o que é bom, tá? Beleza. Respeitar opiniões. Beleza. O Cláudio tem a opinião dele, ele tem o direito dele, eu tenho a minha, só que eu vou ponderar. É um exemplo, eu tenho que respeitar. A gente está numa sociedade que isso é notório, tá? Acreditar que é capaz. Pessoal, olha aqui, conjunto de informações gostosas dentro do ecossistema na camada de habilidade, tá? Se você não acreditar, se eu não acreditasse que eu era capaz para escrever o livro, eu não ia estar com essa obra aqui hoje mostrando aqui em evidência, tá? E o Cláudio, ele viu meu trabalho nas redes sociais. Ele viu lá quem é o Josué, então isso é importante. De repente o seu sonho é uma faculdade, ou é ter um bom emprego, ou é quitar o teu carro, comprar o teu carro. Isso também é um sonho e é um resultado positivo. Ah, eu quero comprar ali uma nova bermuda, uma calça. Você conseguiu uma mesada do teu pai, você foi lá e comprou, é um resultado positivo. Sim. Foi um dinheiro limpo, é teu. Entendeu? E aqui falando de dinheiro limpo, pessoal, não tenha o pensamento de estar perto de pessoas com negatividade. Tenho ouvido muito isso. Se a pessoa quer fazer o errado, hoje em dia está mais fácil, está mais acessível. Você pode não ter R$1 no bolso, mas se você pedir ali a alguém, poxa, eu poderia fazer esse serviço para você aqui, tá? Aí você vai lá, compra um doce num depósito de doce e começa a vender. Daqui a pouco você pode mudar a sua vida. Hoje tem o David Camelot, que veio de São Paulo. Sim. Eu conheço a história dele, eu vi a palestra dele. Ele fez uma urna e botou uma bicicleta num camelô. Passou um jornalista, pegou, tirou foto, viu, ficou encantado com aquilo e botou matéria no jornal. Depois ele foi convidado para dar uma entrevista. A vida dele mudou. Teve até no Jô Soares, queridíssimo. Entendeu? Então hoje a pessoa vai entrar para a vida errada se ela quiser, beleza? Então vamos lá, siga sempre o caminho seguro. O caminho seguro no método aqui é você, por exemplo, eu não estou dizendo que eu não posso arriscar, mas eu vou arriscar com segurança. Por exemplo, se você está hoje com um montante de dinheiro que você tem um objetivo de fazer algo, mas faça analisando se aquele investimento ali, para aquele momento, é ideal. Por falar em pedir ajuda, eu quero que você continue, finalize essa questão, fale um pouquinho mais sobre isso, vá para o próximo ponto, mas eu tenho que agradecer aqui a uma pessoa muito especial que ajuda muito o nosso canal aqui, que é o queridíssimo Omar Hable. Ele é o cara que ajuda muito na produção, é um cara super antenado com as questões aqui do Mac Podcast, que eu estou te interrompendo aqui só para dar os parabéns a ele, expressar o meu agradecimento, porque a gratidão é um exercício proativo essencial para o sucesso. E como a gente está falando aqui de sucesso, de um método, né, que venha construir
a realização do seu sonho, como eu venho construindo os meus sonhos e realizando passo a passo, né, sem passos mirabolantes, né, são passos pontuais, mas sempre progressistas. Eu quero que você continue e volte nessa questão aí para a gente poder finalizar a questão do método e voltar a falar dos seus livros. Ainda tem a sua história, a sua trajetória, que é muito legal também, a gente ainda vai falar disso hoje. Legal, bacana. Então, pessoal, finalizando aqui a questão do método, a proatividade é algo que é fundamental. Se você ficar esperando algo que você poderia ter a iniciativa e fazer, você está um passo atrás. Porque hoje tem pessoas que ela está ali, fazendo, é como se fosse multitarefa, fazendo várias tarefas Sim. ao mesmo tempo, tá? Não desista do seu sucesso. Se naquele momento você não conseguiu, mapeou e você use uma outra estratégia para poder tentar, né, conseguir o resultado positivo. E não ter medo de errar, mas seguindo um caminho seguro. Então, na camada interna, no conjunto de habilidades, independente da sua fase, você vai analisar. Tem algum impedimento? Você vai recorrer a alguma habilidade para poder sanar essa sua pendência ou dificuldade. Beleza, uma vez você conseguindo sanar, você passa para a quarta fase, que seria o estágio do aceite, para você conseguir o seu objetivo alcançado, a sua meta, a sua realização profissional ou o seu sonho, tá bom? E esse método, ele tem uma atividade prática, tá? Para as pessoas, que são perguntas para elas fundamentarem ali em qual estágio que ela está nesse mapeamento do método. Quero fazer, tá? Tá bom? Com certeza, é bem-vindo, tá? Então, essa é uma visão geral, tem muito mais coisa, inclusive tá saindo do forno, essa cartilha já tá pronta, já está acessível, você vai conseguir acessar pelo link. Mas o livro, ele vai ser publicado, lançado, tá? E vai ficar disponível também. Totalmente excelente, né? Conforme eu disse, né, cara, essa questão do autoconhecimento é uma coisa que está muito em pauta, é uma coisa que nós já entendemos como uma necessidade, né? E uma forma da gente adquirir autoconhecimento, sem dúvida, é a leitura. E além das temáticas de cada livro específico, né, que você tem também um trabalho, né, uma consultoria, uma orientação às pessoas que desejam, né, estarem entrando para essa área, né? Eu tenho uma ideia de fazer o meu livro, mas e aí? Como é que eu faço? Quais são as etapas? Eu estou perdido, eu tenho só o sonho. E tudo começa com um sonho. Se Sim. você tem um sonho, né, trabalha ele de forma coerente, né? Não é sonhar ser astronauta sendo péssimo em matemática. Não, seja melhor em matemática, em física, astronomia. Aí pode pensar em sonhar em ser astronauta, mas tem que ser alguma coisa real, né? Você tem um sonho na área literária, né? Você tem dica para essas pessoas? Como é que é isso? Sim, tenho dicas ricas, valiosas, tá? Conforme o Cláudio falou, primeiramente tem que ter o sonho, a semente dentro de você, tá? E uma dica que eu vou dar, a primeira dica, hein? O meu canal do YouTube lá, Josué da Conceição, eu tenho uma playlist lá completa, onde eu passo das etapas de produção, desde a ideia até você ter a publicação por uma editora, tá? Então hoje como é que acontece, né? Um desses livros aqui bem bonito, ele foi publicado pela editora Conquista, tá? Esse é o Conectar para Transformar. A pessoa, ela pode trabalhar em duas vertentes, tendo assessoramento por uma editora ou por conta própria, tá? E hoje existe a Câmara Brasileira do Livro, onde você pode estar fazendo um cadastro e saber mais informações. Mas vamos lá. Tenho dificuldade de passar o que está na minha cabeça para o papel. Como que eu posso começar a fazer, analisar essa dificuldade e passar para o papel?
Primeiro, você vai buscar a temática que você visa fundamentar a escrita. A temática, tá? Pode ser a sua área de atuação, pode ser algo que você tem conhecimento. Ah, não, eu quero pela minha história de vida que eu acho que ela vai servir para alguém. Tudo bem. Você pode começar com post-it, pegar post-its. Sim. E as ideias que vêm na sua cabeça, você bota ali nos post-its essas ideias. Isso vai te ajudar, tá? Você vai fazer um mapeamento ali das ideias. Botar tópicos também sobre o que você gostaria de escrever, tá? Isso ajuda. Beleza, fiz isso. Vou entrevistar num sentido de conversa com pessoas que tenha conhecimento naquela temática. Vamos supor, eu quero falar sobre a internet nos dias atuais, tá? Então, nada melhor do que eu conversar com uma pessoa que tem um conhecimento sobre a internet ou que gosta de usar a internet, quais as vantagens e desvantagens que ela usa, que ela visa para poder... que com a internet ela venha sanar aquelas necessidades. Então é legal que você pense em apresentar uma ideia sobre a necessidade de alguma coisa, ou a experiência que você teve com alguma coisa. É contar uma história como se você tivesse ali de forma simples, tá? Não seria a ideia de uma escrita científica pesada, técnica de pesquisas, não. Seria uma linguagem simples. Você começa a escrever, tá? Escreve ali, aí você usa... muitas pessoas não têm habilidade com editor de texto. Por isso que é legal a questão do post-it, para você separar, né? E fazer tópicos. E se você pegar um editor de texto aí muito conhecido, o Word, sim, tá? Você começa a escrever ali. A formatação são etapas finais. A formatação é questão de fonte, espaçamento, tamanho da letra. Isso daí, não se preocupa muito com isso. Beleza. Consegui escrever. Hoje, em média, você pode fazer um livro aí de 150 folhas, 100 folhas, com a diagramação, o seu tamanho 14 para o 21, tá? E é um livro que não fica caro, mas a ideia é que dentro dessas duas vertentes que eu falei, de você atuar de forma independente ou com uma editora, existe o trabalho de revisão ortográfica, literária, ver ali se está algo lógico. Então a editora ela pode cuidar de toda essa questão, mas existe uma questão do investimento, tá? Para ficar um livro bonito, com a capa bonita, lançar isso, um trabalho com a gráfica. Então essas são as dicasinhas que eu acho que muitas pessoas têm dúvida sobre tamanho de livros, por exemplo. Esse livro aqui, pessoal, esse aqui, ó, o Tinha Que Ser Preto, né? Ele tá no tamanho 14 por 21, ele tem cerca de 200 páginas. 200 páginas, tá? Posso fazer um livro autoral? O que seria autoral? Autoral é uma pessoa só escrevendo, tá? Esse aqui é um exemplo de um livro com coautores, vários autores que falam sobre várias temáticas, tá? Então, nesse livro autoral, ou esse com participação de vários especialistas, cada livro ele tem o ISBN, que é o registro, é como se fosse o CPF do livro, numa analogia, tá? Como se fosse a identificação. Se eu jogo aquela numeração, eu tenho um código de barra que eu posso gerar para mim poder vender esse livro, tá? Então, essa é uma das dicas valiosas para ajudar. E muito mais dica você encontra no canal do Josué, e como ele já mesmo deu a dica aqui, a gente combinou, tudo vai estar na descrição do nosso vídeo aqui. Você que está acompanhando a entrevista até agora, você tem a certeza de
dar aquele cliquezinho básico lá na descrição do vídeo e saber todos os detalhes, e assim você está podendo desenvolver esse seu projeto. E por falar em projeto, ô Josué, a gente hoje tinha um projeto de falar um pouco mais da sua trajetória, né? Na verdade, a gente já está falando da sua trajetória desse ponto, né? Mas as pessoas gostam muito de saber como tudo começou, né? As dificuldades que o Josué passou, se ele teve algum medo, se de repente quem foi a pessoa que mais ajudou, enfim, aquela coisa da trajetória, né? Mas eu acho que a gente vai ter que deixar esse papo pro próximo vídeo. O que você acha, hein? Vamos parar aqui, dar essa pontuada, tomar uma água e daqui a pouco a gente volta na próxima semana com um novo vídeo, tampando, compondo esses detalhezinhos que ficaram faltando hoje. Você com certeza. Topo. Show. Então, obrigado a você que ficou com a gente até agora aqui na MAC Podcast, um produto da MAC Comunicação, acompanhando a entrevista do Josué. Eu aviso, hein? Semana que vem a gente volta com a segunda etapa, com muito mais assunto, muita coisa legal ainda que eu tenho certeza que você vai gostar. Obrigado pela companhia. Até logo. Obrigado por curtir o vídeo até aqui. Esperamos que você tenha gostado e até o próximo.